Capítulo 1. Origens da oratória moderna. A maioria dos especialistas em falar em público envolvidos com falar em público na comunicação empresarial traça as origens da oratória moderna na Grécia e Roma antigas. É claro que essas sociedades não tinham apresentações de slides para ajudar no discurso público. Mas eles tinham uma necessidade muito grande de falar em público. Como resultado, eles desenvolveram métodos de falar em público que ainda são estudados hoje. Os gregos antigos usavam o discurso público principalmente para elogiar ou persuadir os outros. A certa altura, todos os cidadãos gregos tinham o direito de sugerir ou se opor a leis durante suas assembleias. Isso resultou em uma necessidade de oradores públicos qualificados. Falar em público tornou-se uma habilidade desejável e foi ensinada. Falar em público no tempo dos gregos era chamado de retórica. Tempos depois, quando Roma assumiu o poder, falar em público era comum durante as sessões do Senado romano. Sendo assim, adotaram os métodos de retórica de falar em público dos gregos. Já o estilo latino de falar em público foi popular nos Estados Unidos e na Europa até meados do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, um estilo de falar menos formal e mais conversacional tornou-se popular. Além disso, ferramentas eletrônicas tornaram-se disponíveis para aprimorar as apresentações públicas. No final do século XX, essas ferramentas eletrônicas migraram para o computador. Eles evoluíram para as ferramentas de software de computador. PowerPoint é, talvez, a ferramenta mais comum que conhecemos e usamos hoje nas apresentações. Capítulo 2. O que significa falar em público? Falar em público ocorre quando você faz um discurso diante de uma plateia ao vivo. Difere de outros tipos de fala, como vídeos, que podem ser gravados. Também é diferente das apresentações online, que são criadas e depois enviadas para a internet. Falar em público lhe dá muitas oportunidades. Isso inclui melhorar seu nível de confiança e dar a você a oportunidade de defender uma causa com a qual você se importa. Além disso, ter habilidades eficazes de falar em público pode ajudá-lo a encontrar um emprego. Muitos empregos, como professores que atuam nas salas de aula dentro das escolas ou representantes de vendas, exigem que você fale em público. Mesmo quando um trabalho não inclui falar em público na descrição do trabalho, os empregadores ainda valorizam a habilidade. Ainda mais quando se tratar de comércios físicos, boas habilidades de comunicação podem ter peso 2 vezes maior que habilidades gerenciais. Capítulo 3. Importância de falar em público. Ao longo dos anos, falar em público na comunicação desempenhou um papel importante na educação, no governo e nos negócios. As palavras têm o poder de informar, persuadir, educar e até entreter. E a palavra falada pode ser ainda mais poderosa do que a palavra escrita nas mãos do orador certo. Seja você um pequeno empresário ou um estudante, você se beneficiará ao melhorar suas habilidades de falar em público. Alguns benefícios de falar em público incluem a melhora da autoconfiança, geração de oportunidades profissionais, melhores habilidades de pesquisa, habilidades dedutivas mais fortes, capacidade de defender causas e muito mais. Falar em público é especialmente importante para as empresas comercializarem suas ofertas. Isso permite que eles coloquem sua mensagem na frente de clientes em potencial. Muitas vezes, espera-se que as pessoas de vendas e os executivos tenham boas habilidades de falar em público. Nesse ponto do curso, você então pode estar se perguntando: o que me faz ser um bom orador? A resposta pode parecer fácil. Um bom orador público faz uso de técnicas eficazes de falar em público. E é sobre isso que iremos abordar a seguir. Capítulo 4. Técnicas para falar em público. Separamos as 20 principais estratégias modernas para falar bem em público, que são: 1. Ajuste a mensagem ao público. Diretrizes para falar em público de forma eficaz geralmente incluem dicas que se aplicam a qualquer situação. Mas, às vezes, vale a pena adaptar sua entrega com base no seu público. Antes de falar, então, planeje com antecedência, considerando o seu público-alvo. Se estiver apresentando um trabalho de pesquisa para acadêmicos, você pode planejar um discurso cheio de detalhes. Mas se você está apresentando uma nova ideia para um público casualmente interessado, é melhor ter um foco mais amplo. Para isso, pergunte a si mesmo: qual o meu objetivo em falar com esse público?
E como que minha mensagem será melhor entregue para eles? O nível de conhecimento também é um elemento importante. Imagine que você está falando sobre astronomia para um grupo de crianças pequenas. Sua mensagem pode e deve ser muito diferente do que se você estivesse se dirigindo a uma sala cheia de cientistas experientes. Em essência, use suas habilidades de falar em público para se conectar com o público à sua frente. Basta um pouco de planejamento avançado. 2. Seja interativo. Lembre-se do que você está tentando fazer. Você está informando, inspirando e engajando o seu público. E falar com eles não é suficiente. Os melhores oradores públicos constroem elementos interativos em seus discursos. A interatividade é uma das principais habilidades de falar em público. Pode assumir muitas formas. Pode ser tão simples quanto uma saudação rápida e pessoal no início do seu discurso, ou você pode até fazer jogos interativos como um quiz de curiosidades. Às vezes, uma pausa estratégica, com os recursos interativos na conversa é bem-vinda. Isso ajuda você a manter o foco e o ritmo. Isso mantém o público alerta e engajado. Isso também ajuda você a avaliar o quão bem eles estão absorvendo sua mensagem. 3. Preocupe-se com seu semblante. O público pode perceber que você está meio apático. Isso pode ser reflexo de problemas pessoais ou profissionais. A questão é, se você não se importa, eles se importam muito menos. O contrário também é verdade. Se você se preocupa sinceramente com o seu semblante, o público também perceberá isso, e os resultados poderão ir além de uma boa apresentação. Eles ouvirão mais atentamente para descobrir por que o assunto é tão importante para você, e por isso, estarão mais propensos a perdoar quaisquer pequenos erros que você possa cometer e também a comprar seu produto ou sua ideia. O semblante é o que determina, à primeira vista, o quão incrível e autêntica uma pessoa parece ser. Quando falamos de semblante, falamos também da postura, do brilho no olhar e da vontade do apresentador em falar sobre o tema dominante. 4. Lembre-se do seu objetivo de falar. Todos nós provavelmente já ouvimos pelo menos um orador que parecia falar sem parar sobre nada em particular. Uma razão pela qual isso acontece é porque o discurso não é focado o suficiente. O orador está tentando cobrir demais e acaba entediando seus ouvintes. No início do processo de desenvolvimento do seu discurso, identifique o motivo pelo qual você está falando. Faça questão de manter esse objetivo durante sua apresentação. Jamais fique desviado ou fora do tópico. 5. Apoie seus pontos principais. Cada ponto que você faz em seu discurso precisa ser apoiado por um exemplo, uma ilustração ou fatos. Quando você está apoiando um ponto, é melhor ser o mais específico possível. Por exemplo, em um discurso sobre a importância da água limpa, esta afirmação é muito vaga, pois muitas pessoas não têm água potável. Declarar uma estatística que reforça a importância da água limpa com base em dados do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos é uma maneira mais eficaz de apoiar seu ponto, não é mesmo? Utilize sempre bons exemplos. Se for uma instituição, que essa seja reconhecida; se for uma pessoa, que essa seja respeitada no âmbito público. 6. Conte uma história. As pessoas adoram uma boa história. Então, se você quer ser um orador mais eficaz, conte uma história. Contar histórias é uma ótima maneira de tornar seu material mais envolvente e se relacionar com seu público. Certifique-se de que sua história seja relacionável e relevante. Se você está falando sobre sua empresa, aqui estão alguns exemplos de histórias que você pode contar. Item 1. História de cliente. A história de como seu produto ou serviço atendeu a uma necessidade de um cliente específico ou resolveu um problema. Clientes satisfeitos geralmente ficam felizes em compartilhar isso. Item: a história da sua empresa. A história de como sua empresa surgiu. Isso pode ser especialmente eficaz se for orientado para o cliente. Imagine as dificuldades que passou ao abrir seu negócio e tente conectá-las com o público. As dificuldades normalmente são parecidas, como burocracia, falta de dinheiro e etc. Então, conte uma boa história, e de preferência com trechos engraçados, de como tudo isso aconteceu. Item 1. História de desenvolvimento de produto. A história de como você veio a oferecer um novo produto, ou serviço. 7. Use um modelo profissional.
Enquanto estamos falando sobre ferramentas de apresentação, vamos falar também sobre design de apresentação. Seu design de apresentação afeta como seu público percebe como profissional. Mesmo que você faça seu discurso com perfeição, seu público ainda irá julgá-lo se seus slides ou vídeos forem desleixados. Os recursos visuais da apresentação são tão importantes quanto o seu desempenho de fala. Claro, você pode usar um modelo padrão, mas também pode criar seu próprio modelo. Aconselhamos fortemente ser original na apresentação. Ser muito simples não chama muito a atenção, e copiar de outros é um erro fatal. 8. Use ferramentas de apresentação com sabedoria. As apresentações de slide geralmente têm a reputação de serem monótonas. Isso porque muitos palestrantes desconhecem o que suas ferramentas de apresentação podem fazer e não fazem o melhor uso de todos os recursos. Para engajar melhor seu público, saiba como usar os recursos mais avançados da sua ferramenta. Como exemplo, ao usar o PowerPoint e o Apresentações Google, você poderá adicionar animações, vídeos, áudios, construir uma linha do tempo, usar infográficos, dentre outras ferramentas. Use e abuse da criatividade. 9. Pratique seu discurso. Uma das técnicas mais importantes de falar em público é muitas vezes uma das mais negligenciadas, a prática. Se você espera ser um orador eficaz sem praticar seu discurso, você está errado. Uma das maneiras mais rápidas de evitar o fracasso em falar em público é tentar fazer um discurso que você realmente não conhece e não praticou. Uma das dicas atemporais para falar em público é reservar tempo para o ensaio. O velho ditado, a prática leva à perfeição, realmente é verdade quando se trata de desenvolver habilidades de fala eficazes. Quanto mais você praticar seu discurso, mais familiar ele será para você e mais confortável você ficará ao pronunciá-lo. Além disso, praticar seu discurso é a única maneira de descobrir quanto tempo o discurso levará e onde você precisa pausar ou ajustar. Além disso, muitos comediantes que fazem stand-up testam sua piada com públicos menores, a fim de selecionar as que mais funcionam para então apresentá-las a um público maior. O mesmo vale para sua apresentação. Apresente para amigos e familiares e peça um feedback assertivo e crítico da sua apresentação. Ninguém monopoliza o conhecimento. Ouvir de alguém de fora é muito importante antes de apresentar para várias pessoas de fora. 10. Pense na possibilidade de contratar os serviços de um coach. Se você realmente leva a sério o desenvolvimento de habilidades de fala eficazes, um coach ou professor de fala pode levá-lo ao próximo nível. É como um professor de canto para cantores mirins que estão a entrar no mercado musical. O dom é importante, mas a técnica científica potencializa o domingo. Um treinador ou professor pode ensinar-lhe os princípios de falar em público e apontar erros em suas técnicas de falar em público. Eles lhe dão consciência de tendências que você perderia de outra forma. Não custa nada fazer um orçamento. O retorno pode compensar, e muito. 11. Relaxe. Simplesmente relaxe. É normal ficar nervoso ao falar em público. Estudos estimam que cerca de 77% das pessoas têm medo de falar em público, isto é, em cima de um palco com o microfone na mão. É tão comum que existe um termo técnico real para o medo de falar em público, que é a glossofobia. Não estou dizendo isso para deixá-lo mais ansioso, mas sim para que você saiba que ter um pouco de ansiedade antes de fazer um discurso é perfeitamente normal. Ainda assim, você deve tentar relaxar, se puder. Você ficará mais confortável, e o público também se relacionará melhor com você. Se houver algo que normalmente o acalma em situações estressantes, tente usá-lo antes de falar. Pode ser alguma mania, falar com alguma pessoa ou qualquer outra mandinga. Técnicas calmantes populares incluem a meditação, exercício físico, afirmações positivas na frente do espelho, aromaterapia e música. 12. Não se preocupe com erros. Uma das razões pelas quais muitos de nós tememos falar em público é porque temos medo de cometer um erro e nos envergonhar na frente de todos. Se este é o seu medo, deixe-o ir, let it go, let it go. A maioria das audiências vai entender se você cometer um erro. E se for um pequeno erro, o público pode nem perceber. Claro, a prática pode reduzir drasticamente a probabilidade de você cometer um erro. Quanto mais você praticar,
melhor conhecerá seu discurso e os erros serão menos prováveis. Então, o que você deve fazer se acontecer de você cometer um erro? Se for um pequeno erro, não pare ou peça desculpas pelo seu erro, pois isso só chama a atenção para ele. Apenas continue. Se você cometer um grande erro, tente usar o humor para difundir a situação e continue seu discurso. Seus ouvintes ficarão impressionados com a graciosidade com que você lidou com as coisas. 13. Estude os hábitos dos outros. Uma das melhores maneiras de aprender habilidades eficazes de falar em público é estudar os hábitos dos outros. Não há razão para aprender a arte e ciência de falar em público sozinho. Considere seus oradores, palestrantes e apresentadores favoritos. Pense sobre por que eles são seus favoritos. Normalmente, é sua entrega, sua presença de palco e seu senso de estilo. Se você não puder assisti-los pessoalmente, é uma ótima ideia assistir a vídeos deles no palco. É importante notar que as dicas para falar em público de forma eficaz variam de pessoa para pessoa. Não tente copiar o estilo de outra pessoa. Mas aprenda com seus hábitos e incorpore o melhor em seu próprio método de falar em público. Ao fazer isso, você pode inspirar outras pessoas da mesma forma que inspiraram você. Escuta, assista, leia e tente compreender o que funciona para um, para outro e para todos. Tente traçar uma espécie de fórmula do que funciona para minha apresentação, e aplique com públicos menores para ter uma certeza maior se isso funciona realmente ou não. 14. Cuidado com o ritmo. Quando se trata de falar em público, um erro comum para iniciantes é falar rápido demais. Isso geralmente é causado por uma combinação de nervos e não perceber o quão rápido você está realmente falando. Mas falar muito rápido torna mais difícil para seus ouvintes entenderem o que você está dizendo. Os oradores públicos eficazes sabem se controlar. Eles falarão em um ritmo natural e farão pausas curtas e naturais em seu discurso. Também ajuda se você se lembrar de respirar durante o discurso. Um número surpreendente de pessoas prende a respiração sem perceber quando está nervosa, eu sou uma delas, inclusive. Mas prender a respiração só aumentará sua ansiedade. Então, lembre-se de respirar profundamente durante as pausas em seu discurso. Se o seu discurso for longo, tomar um gole de água durante a apresentação também pode ajudar. Atenção também no tom, de respeito, humildade ou outro sentimento que você queira ali estrategicamente passar para o público, afinação, alta e baixa, e volume, alto e baixo. 15. Efeitos visuais e auditivos. Os efeitos visuais e auditivos podem servir como uma entrada poderosa antes do discurso. Os humanos usam a visão e o ouvido mais do que qualquer outro sentido. Então, se você puder fazer aquela entrada triunfal, é mais provável que eles se lembrem disso também. Aqui segue a mesma dica: analise o que fazem por aí, veja o que funciona para você adaptar a ideia, depois, teste com um público menor primeiro para então aplicar ao público maior. Para ser eficaz, seu auxílio visual e auditivo deve ser de alta qualidade. Se começar a apresentação com uma barulheiro de um som qualquer e de má qualidade, quase que estourando os tímpanos do pessoal, pode esperar que todo mundo irá embora na mesma hora ou, na melhor das hipóteses, sua apresentação continuará, mas com um clima horrível entre locutor e público. 16. Evite preenchimentos inábeis. Todos nós colocamos essas palavras de preenchimento em nossas conversas sem nem perceber. Mas o uso excessivo dessas palavras durante um discurso profissional pode fazer você parecer menos confiante. Se puder, quebre o hábito de usar essas palavras para se tornar um melhor orador público. A prática pode ajudá-lo a cortar essas palavras de seus padrões de fala, mas você pode estar tão acostumado a usá-las que é difícil perceber quando está fazendo isso. É aqui que um familiar, professor ou amigo seria útil. Eles podem ouvir essas palavras e ajudá-lo a quebrar o hábito de usá-las no dia a dia. 17. Vista-se confortavelmente, mas profissionalmente. Qual é a roupa certa para vestir se você quiser ser um orador público eficaz? Bem, não há uma resposta. Como você se veste depende de quem serão seus ouvintes. Mas o princípio geral é que você quer se vestir profissionalmente para causar uma boa impressão. Certifique-se de observar boas regras de higiene também.
Muitos especialistas acham que você deve se vestir de acordo com a forma como seu público se veste. Se o público estiver vestido formalmente, você não quer aparecer de shorts e camiseta. Da mesma forma, se o público estiver vestindo shorts e camiseta, não se vista formalmente. 18. Use gestos, mas não exagere. Um movimento natural durante um discurso é um sinal de um orador público eficaz. Gestos com as mãos e dar alguns passos pelo palco podem ser boas técnicas de falar em público. Apenas certifique-se de que eles sejam naturais, propositais e não exagerados. Um movimento pode fazer você parecer mais confortável e ajudar seu público a se relacionar com você. Você provavelmente já viu o orador rígido que faz seu discurso parado. Qual você prefere ouvir? Aquele cara paradão, que chega a dar sono, ou um orador que pontua seu discurso de tempos em tempos com gestos de mão significativos? Essa resposta não é muito difícil. Além disso, mexa-se no palco. Ficar estático não é uma boa estratégia. Caminhe casualmente. Isso o ajudará a desestressar e ajudará a manter o público focado na mensagem. 19. Permitir perguntas e respostas. Sessões de perguntas e respostas são uma das técnicas de falar em público mais subutilizadas. Muitos oradores apenas dizem o que vão dizer e depois sentam-se. Isso pode ser um desperdício e tanto. A beleza das perguntas e respostas é que você pode ouvir as preocupações de seus ouvintes diretamente e abordá-las publicamente, fortalecendo ainda mais seu caso. Além disso, você poderá receber feedbacks muito construtivos para suas próximas apresentações. Normalmente, as perguntas te mostram que faltou algum tópico ali na sua apresentação, faltou um exemplo ou uma ilustração em algum tópico, alguém tem alguma objeção sobre algo que você falou e que faz sentido pesquisar sobre. Se alguém levantar um ponto que você não tinha pensado, não entre em pânico. Eles não esperam que você saiba tudo. É perfeitamente aceitável pegar as informações de contato deles e dizer que você entrará em contato com eles assim que tiver a resposta. 20. Construa em silêncio para permanecer no caminho certo. Diretrizes para falar em público de forma eficaz muitas vezes deixam de fora um ingrediente-chave, o silêncio. Isso mesmo. Você não precisa preencher cada segundo do seu tempo com palavras faladas. É fundamental adicionar pausas. Esta é, talvez, a melhor técnica aqui apresentada. Ao adicionar uma pausa, apenas 3 a 4 segundos, você pode recuperar o fôlego e manter o foco e ajuda seu discurso a fluir organicamente. A pausa também traz um momento de reflexão que a pessoa esqueceria de ter se você passasse rapidamente de um tópico para outro. Além disso, pequenos intervalos claros entre as ideias adiciona ênfase na apresentação. Um leve suspense é uma ótima maneira, e segura, de manter um público focado e engajado. 21. Sim, uma dica extra. Conecte-se às emoções. Tenha um forte apelo emocional. Se te perguntassem hoje, qual porcentagem do pensamento das pessoas é emocional e qual porcentagem é racional ou lógica, o que você responderia? Acredite, o pensamento inicial das pessoas é 100% emocional. O que isto significa? Isso significa que as pessoas pensam emocionalmente e só depois se justificam logicamente. A mente subconsciente e nossas emoções realmente funcionam milhares de vezes mais rápido do que a lógica. Por exemplo, você pode conhecer uma pessoa e instantaneamente gostar dela. Você pode descobrir mais tarde que existem muitas razões para você gostar instantaneamente dessa pessoa. Suas emoções inicialmente te levaram a gostar dela por algum motivo, instantaneamente, mas sua lógica só depois te explicou o porquê disso. Pode reparar que, sempre que alguém falar com você, suas emoções vão chegar primeiro, onde você vai avaliar o tom da pessoa, o que ela te falou, a forma que ela te falou, e só depois, se você parar para pensar, às vezes nem paramos, é que você vai entendendo aos poucos como tudo isso faz sentido, e aí você se coloca no lugar da pessoa, entende a mensagem, e dá uma resposta à altura, e o ciclo se reinicia. Bem legal, né? Sigamos em frente, então. Capítulo 5. O que torna um discurso inspirador. A dica extra foi dada por um bom motivo. Ela se relaciona fortemente com esse capítulo. Grandes discursos inspiradores incluem uma coisa-chave,
chamada de emoções. As emoções motivam ações e crenças em qualquer aspecto da vida. Discursos inspiradores são muitas vezes carregados de histórias de luta, resiliência, provações, resistência e avanços. Todas as coisas com as quais a maioria das pessoas pode se relacionar. Aristóteles disse uma vez que as pessoas tendem a acreditar em pessoas que podem ser percebidas como confiáveis ou naquelas que têm valores e moral adequados. Isso significa que os palestrantes que entendem as preocupações de seu público e simpatizam com eles são mais propensos a se conectar com seu público e ganhar sua confiança. Os palestrantes que selecionam temas emocionais e pontos de discussão com os quais as pessoas podem se relacionar são mais propensos a inspirar os ouvintes com suas histórias. A chave para isso é fazer com que os outros sintam que não estão sozinhos e que também podem superar os obstáculos em seu caminho porque alguém o fez. A esperança é uma das emoções mais poderosas que desperta a inspiração. Capítulo 6. Discursos ou frases inspiradoras. 1. Steve Jobs. Como viver antes de morrer, 2005. Neste discurso de formatura, o CEO e cofundador da Apple Inc. compartilhou uma das chaves para seu sucesso, o amor. Seu amor pelo trabalho que fazia o mantinha animado para ir trabalhar todos os dias e trabalhar em direção a novos objetivos. Ele disse: seu trabalho vai preencher uma grande parte de sua vida, e a única maneira de estar realmente satisfeito é fazer o que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você ainda não encontrou, continue procurando. Não se acomode. Tal como acontece com todos os assuntos do coração, você saberá quando o encontrar. 2. David Foster Wallace. Isto é Água, 2005. O aclamado escritor defendeu a importância da mente aberta. Ele argumenta que manter o quadro geral em mente, o mundo fora de nossos próprios cérebros, permite liberdade e felicidade na vida adulta. Ao ouvir as ideias e esperanças de outras pessoas, você pode chegar a uma solução ou conceito que você nunca teria de forma independente. Ele disse: o tipo realmente importante de liberdade envolve atenção, consciência e disciplina e ser capaz de realmente se importar com outras pessoas e se sacrificar por elas repetidamente de inúmeras maneiras mesquinhas e nada sensuais todos os dias. Essa é a verdadeira liberdade. Isso é ser educado e entender como pensar. A alternativa é a inconsciência, a configuração padrão, a corrida dos ratos, a constante sensação de ter tido e perdido alguma coisa infinita. 3. Resposta de Timo, personagem de Rick Gonzalez, no filme Coach Carter, Treino para a Vida, 2005. Ao ser questionado sobre seu maior medo, ele diz: nosso medo mais profundo não é que sejamos inadequados. Nosso medo mais profundo é que somos poderosos além da medida. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos assusta. Seu jogo pequeno não serve ao mundo. Não há nada de iluminado em se encolher para que outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Todos nós devemos brilhar como as crianças fazem. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. E quando deixamos nossas próprias luzes brilharem, inconscientemente damos permissão a outras pessoas para fazerem o mesmo. À medida que nos libertamos de nosso próprio medo, nossa presença automaticamente libera os outros. 4. Chris, personagem de Will Smith, dá conselhos a seu filho em A Procura da Felicidade, 2006. Duvido que você não conheça esse discurso. Chris disse: nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. 5. Discurso motivacional de John Keating, personagem de Robin Williams, sobre aproveitar o Dia da Sociedade dos Poetas Mortos, 1989. John Keating motiva seus alunos com um sentimento simples: aproveite o dia. Pode parecer um clichê, mas é um sentimento útil para aqueles presos nas dificuldades da carreira ou da vida pessoal. John disse: Carpe diem. Aproveitem o dia, rapazes. Façam sua vida extraordinária. 6. Brené Brown, O Poder da Vulnerabilidade, 2013. Brené Brown enfatiza a diferença entre empatia e simpatia.
Uma resposta simpática pode ser bem intencionada, mas pode criar desconexão, empurrando uma fresta de esperança que a outra pessoa não quer. A empatia, por outro lado, é conectar-se à experiência da outra pessoa em um nível profundamente pessoal, localizando o que ela está sentindo dentro de você. Ela disse: a empatia é uma escolha, e é uma escolha vulnerável. Porque para me conectar com você, eu tenho que me conectar com algo em mim que conhece esse sentimento. 7. Jim Carrey, Discurso Motivacional de Início na Maharishi University of Management, 2014. Um dos nossos prediletos. O conselho do comediante para uma vida bem-sucedida e recompensadora é simples: descubra como você quer servir ao mundo e busque isso. Ele disse: quando eu tinha cerca de 28 anos, depois de uma década como comediante profissional, percebi uma noite em Los Angeles que o propósito da minha vida sempre foi libertar as pessoas da preocupação, assim como meu pai. E quando percebi isso, chamei minha nova devoção de Igreja da Liberdade de Preocupação. E me dediquei a esse ministério. O que é seu? Como você servirá ao mundo? O que eles precisavam que seu talento pode oferecer? Isso é tudo que você tem que descobrir. 8. Discurso motivacional de Rocky, personagem de Sylvester Stallone, para seu filho em Rocky Balboa, 2006. O discurso motivacional de Rocky é sobre não deixar o fracasso definir você. Este é um bom conselho, não importa em qual âmbito você aplique isso. Ele disse: deixe-me dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é só sol e arco-íris. É um lugar muito mesquinho e desagradável, e não importa o quão durão você seja, ele vai te deixar de joelhos e mantê-lo lá permanentemente se você deixar. Você, eu ou ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Mas não é sobre o quão forte você bate. É sobre o quão forte você pode ser atingido e seguir em frente. É sobre o quanto você pode aguentar e continuar seguindo em frente. É assim que se ganha. Capítulo 7. Considerações finais. Agora você sabe a importância de falar em público. Também aprendemos sobre a história de falar em público em Roma e na Grécia e qual a definição de falar em público nos dias atuais. Vimos, também, algumas técnicas que irão ajudar você a fazer um discurso público de qualidade. Por fim, vimos alguns discursos curtos, mas inspiradores, que nos fornecem uma fonte de bons exemplos de oratória e do quão forte uma mensagem pode ser sentida pelo ouvinte. Esperamos que tenha gostado deste curso de técnicas para falar em público. Desejamos a você todo o sucesso do mundo. Agora você pode solicitar o seu certificado se assim o desejar. Até o próximo curso!